It's good to be with you again tonight. É bom estar de volta com vocês nesta noite. And we're going to make a turning point tonight. E nós vamos fazer assim chegar a um ponto de clímax e retornar. Up until now we've been talking about covenant marriage. Até aqui nós temos falado do casamento da aliança. But tonight we're going to turn our attention to the covenant family, and that involves, of course, children and parents. E agora nós vamos falar sobre a família da aliança. Isso envolve filhos e pais. Up until now we've been discussing the calling that God gave to husbands and wives at creation. Até aqui nós falamos sobre o chamado que Deus deu para marido e para mulher na criação. And tonight we're going to talk about God's calling which he gives to children, to boys and girls and young people. E hoje nós vamos falar do chamado de Deus para os filhos, meninos e meninas. Now the rest of you may listen in if you like. Os outros podem ouvir também se quiserem. But I want to be speaking to the children tonight. Mas eu quero falar para os filhos hoje. And to the young people. Os jovens. Well, what text shall we choose for tonight's message? Qual é o texto que nós vamos escolher na Bíblia para a mensagem de hoje? Well, we've been working with the book of Ephesians, and so tonight we're going to move right along to Ephesians chapter 6. Nós temos trabalhado no livro de Efésios, então nós vamos continuar em Efésios hoje, agora no capítulo 6. And we're going to learn about our spiritual calling as children from Ephesians 6, verses 1 through 3. E nós vamos ver qual é o nosso chamado como filhos, a partir de Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 3. So let's hear those verses read at this time. Então vamos ouvir esses versículos, Efésios 6, 1 a 3, que dizem assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Now, boys and girls, I want you to be able to follow me and understand what I'm saying tonight. Meninos e meninas, eu quero que vocês consigam me entender, me acompanhar nessa noite. And so I want you to look at these Bible verses in three ways with me tonight. Então eu quero que vocês olhem para esses versículos que nós lemos de três formas diferentes. We have here a command or a teaching or an exhortation from the Apostle Paul. Nós temos aqui um mandamento, uma exortação, um ensino do apóstolo Paulo. We're going to look first at who receives this instruction. E primeiro nós vamos ver quem é que recebe essa instrução, para quem ele está escrevendo. And that is a single word, children. E a palavra aqui é uma palavra única, filhos. We want to study that word together tonight. Nós queremos estudar essa palavra juntos hoje à noite. But secondly, we're going to look at the content of this exhortation or instruction. Mas depois nós queremos entender o conteúdo dessa exortação, desse ensino de Paulo. It's very simple and straightforward. Ele é muito claro, muito direto. Obey your parents in the Lord. Obedecei a vossos pais no Senhor. And finally, we're going to study the reasons for this instruction. E aí nós vamos estudar os motivos para essa instrução que Paulo dá. And our text provides three of them. E o nosso texto dá três motivos. So, the first word of the text is children. Então a primeira palavra do texto que nós temos aqui dos versículos é filhos. And we have to ask ourselves the question, who are these children? E nós temos que nos perguntar, quem são esses filhos? I'm going to spend a little bit of time working on this question tonight because it sets the basis for what we're going to hear tomorrow as well. Eu vou ficar um tempinho falando sobre o que são esses filhos, porque isso também vai ser base para aquilo que eu vou falar amanhã cedo. And I want to teach you a distinction that becomes very important. E eu quero ensinar para vocês uma distinção que é muito importante aqui. It's a distinction between nature and status. É a distinção entre natureza e status. Now that's pretty abstract. Eu sei que isso é muito abstrato. So let me use a visual aid and a lesson. Eu vou usar aqui para vocês um auxílio visual e uma lição para que vocês entendam. After the Bible, the most important document for me while I'm in Brazil is my passport. Depois da Bíblia, o documento mais importante para mim enquanto eu estou aqui no Brasil é o meu passaporte. Now this is an American passport. Isso aqui é um passaporte norte-americano. I think it's the best you can get. Eu acho que é o melhor que você pode receber.
But I had a very unfortunate experience when I brought this passport through customs in São Paulo. Mas eu tive uma experiência muito difícil quando eu passei com esse passaporte pela alfândega em São Paulo. For the first time in my life, I experienced discrimination on the basis of my nationality. Pela primeira vez na vida eu fui discriminado com base na minha nacionalidade. You see, on the basis of my status as an American citizen, I was told to go in a separate line. Com base no meu status de cidadão americano, me falaram para ir para uma outra fila. Everybody else went over there, and we Americans all stood over here in this line. Todo mundo foi para um lado só e só nós americanos fomos para outra fila. And we had to be fingerprinted, and we had to be photographed. E eles tiraram as nossas impressões digitais e nos fotografaram. They treated us like criminals. Eles nos trataram como criminosos. Now I know it's reciprocity. Eu sei que isso é reciprocidade. Let me explain this to the kids there. É porque está acontecendo isso com o brasileiro do lado de lá, então estão fazendo com o americano aqui. But because of my status as an American citizen, I went through that line and I was subjected to those procedures. Então, por causa do meu status como cidadão americano, eu tive que passar por aquela fila e passar por aqueles procedimentos de impressão digital e foto. But if only they had known my nature, Mas se eles tivessem conhecido a minha natureza, because I'm a nice person. porque eu sou bonzinho, Why are they laughing? por que vocês estão rindo? I'm very patient. Eu sou muito paciente, I smile a lot. eu sorrio bastante, I don't hurt other people. eu não machuco ninguém. So you see, there's a conflict here between my nature and my status. Então existe um conflito aqui entre a minha natureza, que é boazinha, e o meu status. That's a little bit like what we're going to learn tonight É mais ou menos o que nós vamos aprender hoje à noite, about children. sobre filhos. Children have a nature and they have a status. Os filhos têm uma natureza e têm um status. Would you like to know what the nature of children is? Sabe qual é a natureza dos filhos? Turn with me to Proverbs 22, verse 15. Abra comigo para Provérbios 22, 15. In Proverbs 22:15, we hear a very surprising description of the nature of children. Em Provérbios 22, 15, nós lemos uma descrição muito surpreendente sobre a criança. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Now that is not very complimentary. Isso aqui não é muito elogioso, não é falar bem da criança. That doesn't make us feel very good to be told that we have foolishness in our hearts. Não nos faz sentir bem a gente pensar que nós temos tolice ligada ao nosso coração. Every baby born into this world is born with foolishness in his or her heart. Toda criança que nasce nesse mundo, todo bebezinho tem essa tolice, essa estultícia que está ligada ao seu coração. Now this is pretty shocking. Isso é chocante. Because many people, when they look at a baby, say, that baby is so nice and so cute and so perfect. Porque quando a gente olha para uma criança recém-nascida, a gente normalmente diz, que coisinha linda, que bebê bonitinho, etc. But the Bible teaches us that the only thing a baby lacks in order to be naughty is a little bit of intelligence. Mas a Bíblia ensina para nós que a única coisa que falta para uma criança, para ela ser levada, é um pouquinho de inteligência. Would you like another verse that teaches us the same thing? Que é um outro versículo que ensina a mesma coisa? Romans 3, verse 23. Romanos 3, 23. We often go to the book of Romans to learn the most important doctrines of the Christian faith, including doctrines about children. Nós frequentemente olhamos para o livro de Romanos para aprender as doutrinas importantes que nós temos ali, inclusive sobre crianças. Romans 3, verse 23. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Now, I know the Apostle Paul here is talking about Jews and non-Jews, Eu sei que o apóstolo Paulo aqui está falando de judeus e de não-judeus. but he's talking about everybody in the world. Mas ele está falando de todas as pessoas no mundo. Everybody has sinned. Todos pecaram, We ele are diz. born sinners. Nós todos nascemos pecadores. We are sinners by nature. Somos pecadores por natureza. But there's this thing about status.
Mas existe alguma coisa com o nosso status? If that's all the Bible said about us as children, then we would be very sad and we would be very troubled. Se tudo que a Bíblia dissesse para nós sobre filhos é o que a gente acabou de ver, nós íamos ficar muito chateados, muito preocupados. But the Bible says more about children than they're just talking about their nature. Mas a Bíblia fala mais sobre filhos, muito mais do que a simples natureza dos filhos. It talks about their status. Fala sobre o status dos filhos. 1 Corinthians 7, verse 14. 1 Coríntios 7, 14. 1 Corinthians 7, verse 14, the Apostle Paul is really talking here about marriage and family. O apóstolo Paulo aqui está falando sobre casamento, sobre família, e ele diz: And he's reminding his readers that one believing parent has a great impact and has great influence on the children. So let's listen to 1 Corinthians 7:14. E ele diz que um pai ou uma mãe que crê no Senhor Jesus tem um impacto muito forte e positivo sobre os filhos. Então vamos ver o que ele diz aqui em 1 Coríntios 7,14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Did you understand that last sentence? Você entendeu a última frase? It says there are only two kinds of children in the world. Diz que só tem dois tipos de filhos no mundo. There are children who are unclean and there are children who are holy. São filhos que são impuros e são filhos que são santos. Those are the only two kinds of children in the world. Os únicos dois tipos de criança no mundo. But here's the question. Mas a pergunta é a seguinte: What determines whether a child who is born by nature sinful and foolish, what determines whether that child is unclean or holy? O que determina se uma criança que nasceu cheia de estultícia, como a gente viu em Provérbios, cheia de tolice, ela é impura ou ela é santa? O que determina isso? The answer is very clear. A resposta é muito clara. The parents. Os pais. Is one of the parents a believer? Será que pai ou mãe é crente? Then the children are holy. Então aí os filhos são santos. Are neither of the parents believers? Nenhum dos pais é crente? Then the children are unclean. Então os filhos são impuros, diz a Bíblia. So far you understand what I'm saying? Estão me acompanhando até aqui? Now here's the next question. A próxima pergunta é a seguinte: What advantage, what blessing comes to those who have the status of being holy? Qual é a bênção que vem para aqueles que têm o status de serem santos? Here's the answer. A resposta é a seguinte: All of the promises of God that are given in the covenant. Todas as promessas de Deus que são dadas na aliança. Those promises of God come to those who are holy through the faith of their parents. Essas promessas vêm a esses que são santos através da fé dos seus pais. And they are heirs of the promises of salvation. E eles são herdeiros das promessas da salvação. Listen carefully. Ouçam bem. I didn't say they were heirs of salvation. Eu não disse que eles são herdeiros de salvação. I said they were heirs of the promises of salvation. Eu disse que eles são herdeiros das promessas da salvação. Let's find out where this starts in the Bible. Vamos descobrir onde é que isso começa na Bíblia. Go to Genesis 17, verses 9 through 14. Gênesis 17, versículos 9 a 14. In Genesis 17, we're reading a story about Abraham and Sarah. Aqui nós estamos lendo uma história sobre Abraão e Sara. And Abraham was very important in the history of salvation because with him God made a covenant. E Abraão é muito importante na história de salvação porque com Abraão Deus fez uma aliança. Let's hear about the promises that come to Abraham in verses 9 through 14. Vamos ver as promessas que vêm a Abraão nos versículos 9 a 14 do capítulo 17. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações,
tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, e quebrou a minha aliança. Let's not forget our question. Não vamos nos esquecer da nossa pergunta. Who or what are our children? Quem ou o que são nossos filhos? That's the question we're trying to answer. É a pergunta que nós estamos procurando responder. And so far we've discovered that our children who are born to believing parents have the status of covenant children. E nós descobrimos até aqui que os filhos que nascem de pais crentes têm o status de serem filhos da aliança. That doesn't mean they're nice children. Não significa que são boazinhas como crianças. It doesn't say anything about their nature. Não fala nada a respeito da natureza deles. It simply says that they have a certain status before God. Diz que eles têm um status diante de Deus apenas. And what was the sign in the Old Testament of that status? E qual era o sinal desse status no Antigo Testamento? Circumcision. A circuncisão. Circumcision was a bloody sign A circuncisão era um sinal sangrento that was given to baby boys on the 8th day. que era dado aos meninos aos 8 dias de vida. And every baby boy of Jewish parents received that sign and that sacrament of the Old Testament. E todo filho de judeu, menino, recebia esse sinal, esse sacramento ao 8º dia de vida. Pointing to what? Apontando para o quê? Pointing to the promises of God that belong to them as members of believing households. Apontando para as promessas de Deus que cabem a eles, que nasceram em lar de pessoas que creem no Senhor. Now what happens in the New Testament? O que acontece no Novo Testamento? Turn to Acts 2, verses 38 and 39. Abra em Atos 2, versículos 38 e 39. In Acts 2, Peter is preaching his Pentecost sermon, Aqui Pedro está pregando o seu sermão durante o Pentecostes. and the Holy Spirit convicts the hearts of Peter's listeners, and they ask, "What must we do?" And Peter answers in Acts 2, 38 and 39. E aqui, depois de Pedro pregar, os que estão ouvindo a Pedro perguntam a ele o que eles têm que fazer com aquela mensagem que eles ouviram, e Pedro responde nos versículos 38 e 39. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Notice that little word in Portuguese, pois. Repare nessa palavrinha no português, pois, no início do versículo 39. It connects both verses. Ela faz a conexão dos dois versículos. It connects the instruction to repent and be baptized, and it furnishes the reason. Ela conecta o arrependei-vos e sede batizados, e aí com a razão. The promise is to you and to your children. A promessa é para vocês e para os seus filhos. In other words, the status of the covenant now belongs to those who believe in Jesus Christ together with their children. Então agora o status The status of those who belong to Jesus Christ o status daqueles que pertencem a Jesus pertence a eles e aos filhos deles. that comes to the parents and to their children. Então pais e filhos. Now, one more passage in answer to the question, who are these children? Mais uma passagem para responder quem são esses filhos. Colossians 2, verses 11 and 12. Colossenses 2, 11 e 12. In Colossians 2, verses 11 and 12, the Apostle Paul is comparing the Old Covenant and the New Covenant. Em Colossenses 2, 11 e 12, Paulo está comparando a velha aliança à nova aliança. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos.
That which the Old Testament sacrament of circumcision pointed forward to is now rehearsed or symbolized in the New Testament sacrament of baptism. Aquilo que no sacramento do Antigo Testamento era simbolizado pela a circuncisão, agora no Novo Testamento recebe a sua realização no sacramento do batismo. Now, why have I gone through all of this difficult lesson? Por que eu percorri toda essa lição tão difícil? It's for the sake of the first word in Ephesians 6. É simplesmente por causa daquela primeira palavrinha que nós vimos lá em Efésios 6. Children. Filhos. Has it ever struck you that the Apostle Paul, when he's writing the letter to the Ephesian church, does not call up the young people from the Sunday school room or from the basement where they were having their own little lessons, but he addresses them as members of the congregation? Será que você já parou para pensar, isso deixou você assim pensativo, que Paulo não chamou os filhos lá da sua classe de escola dominical, onde eles estavam tendo a sua aulinha, do seu culto de crianças, mas ele trata diretamente com eles, como estando ali presentes, e diz, filhos. These children had been sitting in the congregation while the entire letter was being read. Esses filhos, na verdade, estavam sentados na congregação, como hoje vocês estão aqui, enquanto essa carta de Paulo aos Efésios estava sendo lida. These children heard the apostle say to them these words. Esses filhos ouviram o apóstolo Paulo dizer para eles as seguintes palavras. To the saints in Ephesus, the faithful in Christ Jesus, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. In other words, they were included in the congregation in the description of being holy to the Lord. Em outras palavras, eles estavam incluídos na congregação, que era aqui retratada como santos do Senhor. I don't think that the Apostle Paul believed in children's services or children's sermons. Eu não creio que o apóstolo Paulo cresce em sermões feitos só para crianças ou em cultos de criança. I think the Apostle Paul taught the very same gospel truths to parents and children. Eu creio que o apóstolo Paulo ensinava as mesmas verdades do evangelho, tanto para os pais como para os filhos. Because as members of the church, porque como membros da igreja, parents and children share the same status. Pais e filhos partilham do mesmo status. That is to say, they are all under the claims of Jesus Christ. Eles estão todos sob as reivindicações de Cristo. And they're all receivers of the promises of the gospel. E eles todos são receptores das bênçãos da promessa. Now, don't misunderstand me. Não me entendam mal. Our boys and girls must be born again. Nossos filhos, meninos e meninas, precisam nascer de novo. They are called to repent and believe. Eles também são chamados a se arrependerem e a crerem em Cristo. Our boys and girls are called to follow the Lord Jesus Christ as His disciples. Os nossos filhos são chamados a seguir a Cristo como seus discípulos. Just like their parents. Assim como é com os seus pais. Why is this important? Por que isso é importante? Because it solves the identity question. Porque resolve o problema da identidade. Young people, as you move from childhood through adolescence into adulthood, your identity is secure in Christ Jesus. Enquanto vocês que são pequenos começam a crescer e chegam à adolescência e depois à juventude, a identidade de vocês está segura em Cristo. It is as secure as His promises. É tão segura quanto as promessas dele. It is as secure as His word. É tão segura quanto a palavra dele. The word whereby God said, I will be a God to your parents and to you. A palavra que diz, eu serei o Deus dos seus pais e de vocês. Now walk in my ways. Caminhem nos meus caminhos. Keep my commandments. Guardem os meus mandamentos. Those are the recipients of this instruction of the Apostle Paul. Esses são os receptores, os que recebem a instrução do apóstolo Paulo. Now this becomes important tomorrow when we talk about family discipline. Isso vai se tornar importante amanhã quando nós falarmos sobre a disciplina em família. What may parents say to their children? O que os pais podem dizer para os filhos? May you pray for your children.
você pode orar pelos seus filhos? What may you pray for your children? O que você pode orar em favor dos seus filhos? Are you supposed to treat your children as if they're pagans? Você tem que tratar os seus filhos como se eles fossem pagãos? Or are you supposed to treat them as if they're regenerate? Ou você deveria tratá-los como se eles fossem regenerados? That's a dangerous question É uma pergunta perigosa, because it offers you a false dilemma. porque ele nos oferece um dilema falso. Would you like to die by a gun or a knife? Você prefere morrer com um tiro ou com uma facada? Well, I don't want to die. Eu simplesmente não quero morrer. Are your children pagans or are they born again? Seus filhos são pagãos ou eles já são nascidos de novo? Neither. Nenhum dos dois. They're simply people who have a status São pessoas que têm um a status. status in the covenant Status na aliança. as those who receive the promises of God. Como aqueles que recebem a promessa de Deus. And these promises need to be owned. E essas promessas precisam ser, nós precisamos nos apropriar delas. They need to be taken up and followed in one's life. Elas precisam ser tomadas e seguidas. But now let's move secondly to the instruction, the very straightforward instruction of the Apostle Paul. Mas vamos em frente com a instrução bem clara do apóstolo Paulo. Obey your parents in the Lord. Obedecei a vossos pais no Senhor. What does obey mean? O que significa obedecer? Very simply, it means this. Simplesmente quer dizer o seguinte. It means to respect, it means to honor, and it means to reverence our parents. Significa respeitar, honrar, reverenciar os pais. You know, here's a surprising truth. Aqui está uma verdade surpreendente. When we're boys and girls, when we're very young, Quando nós somos meninos e meninas, nós somos muito jovens. the only way we hear God's voice A única forma de nós ouvirmos a voz de Deus is through the voice of our parents. é através da voz do papai e da mamãe. When mother or father say, do this or don't do that, Quando papai e mamãe dizem, faça isso, não faça aquilo, that is really God saying, do this or don't do that. na verdade é Deus que está falando para você, faça isso, não faça aquilo. And so we are called to listen to our parents as if we were listening to God. Então nós estamos sendo chamados, convocados para ouvir os nossos pais, assim como se a gente estivesse ouvindo a Deus. I have told you already that I have 5 children. Já falei para vocês que eu tenho 5 filhos. And as a father and as a husband, E como pai, como marido, as I raised these children, I had one single, simple goal in mind. enquanto criei esses filhos, eu sempre tive um único alvo bastante simples, bastante direto. It was not that my children be able to graduate from university. Não é que meus filhos conseguissem se formar numa faculdade. It was not that my children grow up to be married. Não é que meus filhos crescessem para poder se casar. The single goal I had in mind in raising my children was to teach them to listen. O meu alvo, o meu objetivo enquanto meus filhos cresciam era ensiná-los a ouvir. Because I knew Porque eu sabia that if they learned to listen to me, que se eles aprendessem a ouvir a mim, they could learn to listen to God. eles poderiam aprender a ouvir a voz de Deus. But if they never learned to listen to me, Mas se eles nunca aprendessem a ouvir a minha voz, they would have a hard time learning to listen to God. seria muito difícil eles aprenderem a ouvir a voz de Deus. Boys and girls, you know what that means in your home? Meninos e meninas, vocês sabem o que isso quer dizer na sua casa? Let me tell you what I told my children. Eu vou dizer para vocês o que eu disse para os meus filhos. In order that they learn to listen, Para que eles aprendessem a ouvir, I give them instructions once. eu sempre dei instruções para eles uma única vez. I don't repeat. Eu não repito a instrução. Now, sometimes I had to repeat, Às vezes eu tive que repetir, but when I had to repeat, it came with a punishment, mas quando eu tive que repetir, veio junto com um castigo. so that my children would learn one time is all it takes. Para que meus filhos aprendessem que uma ordem não precisa mais do que uma ordem. So that they could learn, I mean what I say, and I say what I mean. Para que eles pudessem saber que eu estava querendo dizer exatamente aquilo que eu estava falando. So when I say it's time for bed, do you know what that means? Então, quando eu digo para eles, está na hora de dormir, sabe o que eu quero dizer com isso? That means it's time for bed. Quer dizer, está na hora de dormir. Now, obviously, I haven't told them to go to bed, Eu não disse para eles para ir para a cama,
But I don't ask them if they want to go to bed. Mas, por outro lado, eu não pergunto para eles se eles querem ir para a cama. I say, let's get ready for bed and let's go. Eu digo, vamos lá, está na hora de preparar para ir para a cama. Now that's a very simple story and a very simple illustration. É uma história muito simples, uma ilustração bem simples. But you see, the substance or the heart of the Bible's teaching to children tonight is this. Mas a verdade é que a substância, o centro do ensino da Bíblia para as crianças hoje é o seguinte: Respect your parents and obey them as if they were God. respeite seus pais e obedeça seus pais como se eles fossem Deus. Now I can tell you there's going to come a time in your life when this becomes very difficult. Mas eu quero dizer para vocês, filhos, que vai chegar um momento na sua vida em que fazer isso vai ser muito difícil. We call that adolescence. Nós chamamos esse período da vida de adolescência. That's the teenage years. Eu sei, Okay. no português. This is the age when children grow up and learn how to compare and complain. É a época em que os filhos aprendem a começar a comparar e a reclamar. Now I hate to say it, but this seems to be a trait of adolescence. Eu não gosto de falar isso, mas parece que existe uma certa marca de adolescentes. They compare and they complain. Eles comparam e reclamam. And sometimes people never outgrow that. I've known 60-year-olds who are adolescents. E parece que algumas pessoas crescem, mas nunca perdem essa marca de adolescente. Eu conheci gente de 60 anos que ainda é assim. Teenagers say to their parents, well, my friend's parents let me do that. Why won't you let me do that? Os adolescentes viram para os pais e dizem assim, mas olha, os pais do meu vizinho ali deixam ele fazer, por que o senhor não deixa eu fazer também? My friends can wear this kind of clothes or listen to this kind of music. Why can't I? Meus amigos usam esse tipo de roupa, ouvem esse tipo de música, por que eu não posso? My friends' parents let them stay out late at night. Why don't you let me? Os pais do meu amigo deixam ele ficar fora de casa até tarde, por que o senhor não deixa eu também ficar fora até tarde? Now, a wise parent will say, why don't you move over to those parents? Um pai sábio vira para esses filhos e diz assim, então por que você não se muda para a casa do seu amigo? So that you need to learn early in life that God has given you not your friends' parents, He has given you your parents. Essa é uma forma de mostrar para você que bem cedo na vida você tem que perceber que Deus deu para você não os pais do seu amiguinho, mas os seus pais. Now, this is a struggle of faith. É uma luta de fé que a gente enfrenta. And young people, I recognize that you struggle in faith to love your parents. E eu reconheço vocês que são novos, que vocês estão lutando pela fé para obedecer seus pais. Your parents are not perfect. Seus pais não são perfeitos. Your parents don't do everything right. Eles não fazem tudo certinho, não. And as you grow older, you see all of these things. E quanto mais velho você vai ficando, mais você percebe essas coisas. And if you're not careful, bitterness can grow in your heart. E se você não tomar cuidado, o seu coração começa a ficar azedo, amargurado. Well, here's a lesson you need to learn very young in life. Então, a lição que você precisa aprender logo cedo na sua vida é a seguinte. Do you know where the Christian faith is the most difficult to practice and to live out? Essa que a gente acabou de dizer. Sabe que a fé cristã é a fé mais difícil de você viver, de você mostrar para os outros? It's in your home. Aonde que é mais difícil de viver e mostrar para os outros? Dentro da sua casa. It's hardest to be Christian with your own brothers and sisters and your own parents. É difícil você ser crente de verdade com seus irmãos, com as suas irmãs, com seus pais. Oh, it would be much more glamorous and exciting to take a missionary trip somewhere. Seria muito mais gostoso, muito mais legal fazer uma viagem missionária longe de todo mundo de casa. But you see, living by faith, which is living by the Word of God, begins with obeying your parents. Mas viver pela fé, que significa viver conforme a palavra de Deus, começa com isso aqui, obedecer os pais. And this is why so many problems in adulthood can be traced to disobedience as children and teenagers. E é por isso que muitos problemas que muitos adultos têm, a gente pode olhar para trás e perceber que tudo começou quando eles eram pequenos. You see, how we treat our parents when we're young and as we're growing up A forma que nós tratamos os nossos pais quando nós somos ainda novos de idade, e enquanto nós estamos crescendo, these become spiritual attitudes that turn into habits. se tornam atitudes espirituais que mais tarde viram hábitos na nossa vida. Habits of the heart. Hábitos do nosso coração. So here is our starting point.
Então veja o nosso ponto de partida. Children, Filhos, obey your parents in the Lord. obedeçam os seus pais no Senhor. I said that there was a point in life when this becomes very difficult, Eu disse que há um ponto na vida que isso passa a ser muito difícil. and that's adolescence. Adolescência. But there's another time in life when respecting and honoring parents also becomes difficult. Mas há uma outra época na vida em que o respeitar e o tratar bem os pais se torna muito difícil. It's when our parents become old and infirm and they can no longer take care of themselves. É quando os nossos pais ficam velhinhos e já estão doentes e eles não conseguem mais cuidar deles mesmos. Don't forget that God gave the fifth commandment to Israel. Parents, grandparents, and children standing at the foot of Mount Sinai. Não se esqueça que Deus deu o quinto mandamento para os filhos, os pais e os avós, que estavam ali na frente do Monte Sinai. This relationship between children and parents is lifelong, as long as your parents are alive. Esse relacionamento entre pais e filhos, ele é para a vida inteira, enquanto os seus pais estiverem vivos. It doesn't end when you move out. Não termina quando você sai de casa, It doesn't end when you get married. não termina quando você se casa. And there's the second time in life when it becomes a struggle of faith to honor your parents. Então existe esse segundo momento na vida onde é muito difícil você honrar seus pais. É uma luta de fé. But that continues to be our calling. Mas continua sendo a nossa vocação, o nosso chamamento. You know, we often wonder what we as Christians can do to have more influence and impact on the world around us. É muito comum a gente, como crente, ficar se perguntando o que a gente precisa fazer para ter uma influência maior, um impacto maior sobre o mundo. Here's a suggestion. Eu vou dar uma sugestão. That as a Christian community, we demonstrate to the world that we love our parents in their old age. Que nós, como comunidade cristã, amamos os nossos pais quando eles já são velhos. That we don't abandon them. Que nós não os abandonamos. We don't lose them in the healthcare system. Nós não deixamos com que o sistema de saúde cuide deles sozinho. But we honor them. Mas nós honramos os nossos We pais. visit them. Nós os visitamos. We care for them. Nós cuidamos deles. We love them all the way to the grave. Nós os amamos até o túmulo deles. This is difficult, Isso é difícil. particularly when our parents no longer recognize us, for example. É muito difícil, principalmente quando os nossos pais já não nos reconhecem. When our parents can no longer feed themselves, but need us to feed them. Quando os nossos pais já não conseguem nem sequer comer sozinhos, precisam que a gente dê na boca. Children, obey, that is, honor, reverence, and respect your parents. Filhos, obedecei, isto é, honrar, reverenciar e respeitar os pais. For the rest of your life. Para o resto da vida. Now, the Apostle Paul knows the nature of children very well. O apóstolo Paulo conhece bem a natureza das crianças. He understands that you just can't issue instructions. Ele sabe que não basta a gente só dar uma ordem assim. Children have a very good question always percolating in their minds. Os filhos sempre têm uma pergunta aqui na cabecinha o tempo todo. It's the question, why? A pergunta é por quê? Why do I have to obey my parents? Por que eu tenho que obedecer meus pais? Why do I have to go to bed? Por que eu tenho que ir para a cama? Why do I have to go to church? Por que eu tenho que ir para a igreja? Why do I have to pray and read the Bible? Por que eu tenho que orar e ler a Bíblia? Why is not a bad question. Por quê? Não é uma pergunta ruim. Of course, you can ask it at bad times, É claro que a gente pode fazer essa pergunta na hora errada. but I'll let your parents teach you when is the appropriate time to ask that good question. Mas eu vou deixar os seus pais ensinarem para vocês quando é apropriado fazer essa pergunta por quê. But in our text tonight, the apostle answers that question for us. Mas nesse texto aqui o apóstolo Paulo responde para nós essa pergunta por quê. He answers our why question with three responses, A pergunta é por quê e há três respostas. three motivations. Três motivações do coração. First of all, he says, obey your parents in the Lord, for this is right. E primeiro ele diz, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. That is, it fits with reality, it's natural, it goes with creation. Ou seja, isso é natural, isso se encaixa com a criação, vai bem. It's always been this way. Sempre foi assim. Do you know what's unnatural? Sabe o que não é natural? It's to watch a mother and her little child go to a supermarket where the
the merchants put the candy at the child's eye level. É ver uma mãe levar o seu filho ao supermercado, onde aquele doce está no nível que a criança consegue enxergar. And as mother is waiting to check out her groceries, the child sees the candy and wants some. E enquanto a mãe está lá no caixa, pagando a conta, a criança vê aquele doce e ela quer aquele doce. And the child throws a temper tantrum and screams and hollers because mother said no. E a criança se atira no chão e começa a espernear porque a mamãe disse não para ela. And in that situation, I always watch the mother. Nessa situação, eu sempre fico de olho na mãe para ver o que ela vai fazer. What's going to happen? O que vai acontecer? Who's going to win? Quem vai ganhar essa briga? Boys and girls, that's not natural. Meninos e meninas, isso não é natural. To see that kind of struggle, that kind of fighting. Ver esse tipo de luta dessa criança não é natural. It's not natural to see young people talk back to their parents and their grandparents. Não é natural ver jovens responderem atravessado para os seus pais e para os seus avós. It is not right for young people to disrespect with their gestures or their looks or expressions, to disrespect their parents or grandparents. Não é correto os jovens desrespeitarem seus pais e seus avós com seus gestos, com seus olhares, com aquilo que eles fazem visualmente. And you know what kind of response instinctively comes to us when we see something unnatural? E sabe que tipo de reação nós temos quando a gente vê uma atitude não natural assim? It's a response that looks like this. A reação é mais ou menos assim. It makes us shudder, Dá um arrepio na espinha, and it reaches inside of us, porque toca lá no fundo do nosso where coração. we say, this should not be the way. Porque nós estamos pensando, não deveria ser assim. When children do not listen to their parents, Quando filhos não obedecem os seus pais, it gives me a shudder, eu fico com um frio na espinha. because it tells me that the parents are weak. Porque isso me diz que os pais são fracos. We'll talk about that tomorrow. Nós vamos falar sobre isso amanhã. But it also tells me that the children are disrespectful and disobedient. Mas isso está dizendo para mim também que os filhos estão sendo desrespeitosos, estão sendo desobedientes. So that's the first motivation. Obey your parents because it's right and it's natural. Então, a primeira motivação é obedeçam seus pais, por quê? Porque é justo, porque é natural. That is to say, it fits with creation. Em outras palavras, isso se encaixa bem com o jeito que Deus criou as coisas. Here's a second reason. Segundo motivo, This is the first commandment with a promise. é o primeiro mandamento que nós temos que tem promessa junto com ele. You see, God knows the character of children, so when He gave the fifth commandment, of all the commandments, He added a promise. Deus conhece a característica do coração da criança. Então, quando ele deu os 10 mandamentos, o quinto mandamento, ele deu com promessa. If you want to live a blessed life, Você quer viver uma vida abençoada? if you want to enjoy the benediction, the smile of God, Você quer desfrutar do sorriso de Deus, da bênção de Deus? obey your parents. Então obedeça a seus pais. If you want to have happiness and joy in your own marriage later, Se você quiser que o seu casamento seja feliz, seja alegre quando você se casar, obey your parents. aprenda a obedecer seus pais. Now, why is this motivation such an unusual one? Por que essa motivação é tão diferente assim, tão incomum? Because here God teaches us something about the rest of our Christian life. Porque é nisso que Deus nos ensina alguma coisa com relação ao resto da nossa vida cristã. Listen carefully. Ouçam bem. Obey your parents because this is a commandment with a promise. Obedeçam os seus pais, porque é um mandamento com promessa. Would you like to know what it's going to be like when you grow up to live the Christian life? Você quer saber como é que vai ser viver a vida cristã depois que você for adulto? This is what it's going to look like. A vida cristã vai ter a seguinte aparência: Living by a promise. viver mediante uma promessa. Think about that. Viver por uma promessa. Pense nisso. Have you ever seen forgiveness? Você já viu perdão? What color is it? Qual é a cor do perdão? How much does it weigh? Quanto pesa o perdão? Have you ever put it in your pocket? Você já colocou perdão dentro do seu bolso? What is forgiveness? O que é perdão? I think the Bible teaches us clearly that forgiveness is a promise. Eu creio que a Bíblia nos ensina claramente que perdão é uma promessa. It's a word. É uma palavra. It's a word of God whereby He declares that we are
no longer held accountable for that sin. É uma palavra de Deus, é uma promessa de Deus, onde Ele diz para nós que nós não somos mais vistos por aquele pecado que nós praticamos. Have you ever seen eternal life? Você já viu a vida eterna? What does it taste like? Qual é o gosto da vida eterna? How many grams does it weigh? Quantas gramas pesa a vida eterna? It consists of nothing but a word, Ela é apenas uma a palavra, promise. uma promessa. What is marriage? O que é casamento? Marriage is nothing more or less than a promise. O casamento não é nem mais nem menos do que uma promessa. Husbands and wives, that's all you have. Maridos, esposas, é tudo que vocês têm. When your husband leaves home for work for the day, you don't know that he's going to remain faithful to you and loyal to you, except for what? Quando seu marido sai para trabalhar de manhã, você, esposa, não sabe que ele vai continuar fiel a você durante o dia todo, a não ser pelo quê? His promise. Pela promessa dele. When you get married, all you exchange, by which you bind one another to each other for the rest of your life, all you exchange is a promise. Quando vocês se casam, para que vocês fiquem ligados um ao outro para o resto da vida, tudo que vocês fazem no altar é trocar uma promessa. And if that's the nature of the Christian life, Se a natureza da vida cristã é essa, where do we learn first to live by a promise? quando é que nós pela primeira vez aprendemos a viver por uma promessa? We learn in the home as children. Nós aprendemos em casa como filhos. It all starts here. Tudo começa aqui. All the reflexes of obedience, Todos os reflexos da obediência, all the reflexes of trust and dependence upon God. todos os reflexos da confiança e do crer em Deus. Boys and girls, you see why it's so important to learn early to listen to God. Meninos e meninas, vocês percebem como é importante a gente aprender a ouvir a voz de Deus logo cedo na vida? And here's the third motivation. Terceira motivação. Obey your parents in the Lord. Obedeçam os vossos pais no Senhor. Nature dictates it, the law emphasizes it, the Lord expects it. A natureza o dita, The law emphasizes a it, lei enfatiza the Lord expects it. e o Senhor espera que seja assim. There are the three motivations. Estão aqui as três motivações. You do it for God's sake. Você faz isso pelo Senhor. Now please understand that if your parents demand of you to do something against God's revealed will, then you may not do it. Agora, entenda uma coisa. Se os pais de vocês exigirem que vocês façam alguma coisa que vai contra a vontade revelada de Deus, vocês não têm que obedecer. Your loyalty to God is higher than your loyalty to mom and dad. A sua lealdade ao Senhor tem que ser maior do que a lealdade de vocês a papai e mamãe. But you have to make clear and make sure that what they're asking contradicts God's word. Mas antes de desobedecer, você tem que ter certeza que aquilo que seus pais estão pedindo vai contra a palavra de Deus. And if that happens, you should really call your pastor or talk to the elders of the church to ask them to help you. E se isso acontecer, você tem que chamar os presbíteros da igreja, chamar o seu pastor e bater um papo com eles. But here's the point. Mas veja bem, If you need no other reason and if you need no other basis for obeying your parents, here's the best one. mas se você não tem outro motivo para obedecer seus pais, não tem outra base, aqui está a melhor de todas razões. Obey them out of love for the Lord. Obedeça seus pais porque você ama o Senhor. Whether or not your parents deserve your respect. Se os seus pais merecem ou não o seu respeito, não importa. Whether or not your parents continue to maintain a relationship with you that you enjoy. Se os seus pais continuam ou não a manter um relacionamento com você, que você gosta desse relacionamento. Whether or not your parents are to you everything that you expect and want. Se os seus pais são ou não tudo que você espera e quer que eles sejam. Respect them, honor them, and love them for the Lord's sake. Respeite-os, ame-os, honre-os por amor do Senhor. Boys and girls and young people, I want you never to forget the nature with which you came into the world. Meninos e meninas, jovens, eu espero que vocês nunca esqueçam a natureza da vinda de vocês neste mundo. The promise of the gospel is that Jesus Christ gives you a new nature.
A promessa do Evangelho é que o Senhor Jesus dá uma nova natureza para você. As you turn to Him in repentance and faith. À medida que você se volta para Ele em arrependimento e em fé. That's the work of the Holy Spirit in our hearts and in our lives. É a obra do Espírito, é o operar do Espírito na nossa vida, no nosso coração. That is what every Christian parent prays for with respect to their boys and girls. É aquilo que todo pai e toda mãe ora com relação aos seus filhos, pedindo a Deus. That is what every Christian pastor and elder and office bearer prays for with regard to the boys and girls and young people in the congregation. É o que todo pastor, todo presbítero, todo líder ora pelas crianças da igreja. But I also want you never to forget your status. Mas eu quero que vocês nunca se esqueçam do seu status. You have a citizenship in the covenant. Vocês têm uma cidadania na aliança. More precious and more rich than being an American or a Brazilian or any other nationality. Mais precioso do que ser norte-americano, ser brasileiro ou de qualquer outra nacionalidade. By virtue of the fact that your parents loved the Lord Jesus and walk with Him. E isso porque os seus pais amam o Senhor Jesus e andam com Ele, caminham com Ele. You are holy. You are separate and different from the children of the world. Vocês são diferentes, vocês estão separados dos filhos do mundo. And tonight Jesus Christ says to you, e hoje à noite Jesus diz para você, act like it. Haja de acordo com isso. Let's pray together. Vamos orar. Father in heaven, we thank you that we have a Savior who became a child. Pai, nós te agradecemos porque nós temos um Salvador que se tornou uma criança, um filho. That the Lord Jesus Christ grew up in a family with parents. Que o Senhor Jesus cresceu dentro de uma família tendo seus pais. That He was perfectly obedient to His parents. Que ele foi perfeitamente obediente a seus pais. And in that way He taught us how to serve and love our parents. E assim ele nos ensinou a como amar e como obedecer os nossos pais. But we thank you that by His obedience, our disobedience can be covered and removed. Mas nós agradecemos porque através da obediência de Jesus, a nossa obediência pode ser coberta e removida. We thank you that we have a Savior who understands us as boys and girls and young people. Nós te agradecemos que nós temos um Salvador que nos entende como meninos e meninas, como jovens. He understands the struggle of faith that it can be living with parents with weaknesses. Ele sabe o que é a luta de viver com pais que têm suas fraquezas. We worship you, Lord Jesus, as our Savior and Lord. Nós te adoramos, Senhor Jesus, como nosso Salvador e Senhor. And we pray that by the power of your Holy Spirit, we may be enabled to obey your commandments. E nós oramos para que, através do teu Espírito, o Senhor nos capacite a obedecer os teus mandamentos. By the working of your Holy Spirit, Lord Jesus, give our boys and girls and our young people that new nature with its new reflexes. Pelo operar do teu Espírito, Senhor, dá aos nossos meninos e meninas e jovens aquela nova natureza que vem quando creem em Cristo. So that they may grow up into faithful disciples. Para que eles possam crescer como discípulos fiéis. Who deny themselves, take up their cross and follow you wholeheartedly. Que negam-se a si mesmos, que tomam a sua cruz e que seguem o Senhor do fundo do coração. To that end, bless our message tonight in Jesus' name. Amen. Com essa finalidade, abençoa a mensagem desta noite, em nome de Jesus. Amém.